pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e este é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos, e hoje a pauta é sobre criatividade. Mais especificamente, vamos falar sobre design. E para falar desse tema, eu chamei uma amigona minha, mais uma, né, como já é de praxe aqui no Por Aí Vai, e uma das minhas grandes referências da área. Ela é designer e ilustradora, estudou comigo na faculdade e é a mãe da capa dos meus livros da Leivarte. Deem as boas-vindas para Nana Cavalcante! Yeah! Obrigada, por me receber. Imagina, amiga, eu estou muito feliz de você ter topado o convite para falar desse assunto, né, que eu acho tão importante e tão legal, e não tinha outra pessoa para falar disso comigo senão você, né? Então, bora começar o papo? Primeiro eu quero que a audiência te conheça melhor e depois a gente entra mais a fundo na pauta, pode ser? Tá preparada? Podemos começar? Sim, eu tô. Só tenho um disclaimer sobre gatinhos, que talvez eles façam algum barulho aqui, porque hoje eles estão muito loucos. Imagina, amiga, não precisa fazer esse disclaimer. Pets são super bem-vindos, tá? Gatinhos, então, fofurinhas, adoro, pode deixar eles se comunicarem, né? Talvez eles queiram participar, dar algum palpite aqui na pauta, quem sabe, né? Talvez a gente não entenda o que eles queiram dizer, mas eles são super convidados aí a participar do podcast com a gente. Então, vamos já começar o primeiro bloco. E eu quero saber, Nana, quem que é a Nana por trás das ilustrações? Conta aí pra gente. Bom, a Nana por trás das ilustrações, né, é uma Nana que gostava muito de rabiscar, gostava muito de assistir desenho, acho que como a maioria das pessoas que curte ilustração gosta. E eu só gosto, na verdade até hoje, né, eu gosto muito de colocar a ideia no papel e vê-la aplicada em algum lugar. Então, essa sou eu. Maravilhosa, realizadora. E o que te levou a seguir o caminho das artes e do design? Bom, desde pequenininha eu sempre rabisquei em qualquer lugar, assim, na parede, em caderno, isso era uma coisa muito presente na minha infância. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo se eu poderia ou não trabalhar com ilustração. Eu vi que, pelo menos aqui, né, pensando em Brasil dos anos 2000, não ia rolar como eu gostaria. Então, eu comecei ali pensando em ilustração e acabei indo para o design. E estou no design até hoje, é algo que eu gosto muito de fazer, enfim, continuo estudando até hoje. Bem criativa. Gostei. E quais referências te influenciaram no início da sua carreira e quais que te influenciam assim hoje? Olha, deu uma bela mudada de uns anos para cá, mas no início eram as coisas que eu consumia, né? Então, desenhos, música também me influencia bastante, mas basicamente desenho, HQ, animações. E hoje eu já consumo um outro olhar crítico. Então, sei lá, se eu estou assistindo um filme, eu já olho do ponto de vista da ilustração, do design, da composição. A música também, quando eu trouxe, é a questão de usar a música para poder me concentrar e tudo mais. E hoje, assim, tendo esse olhar mais crítico, e até um pouco ruim, porque às vezes você só quer assistir algo sem estar, sem, sabe, sem analisar, sem ver um ponto ruim ou um ponto bom, ou algo mediano, sei lá. Mas hoje, quando eu assisto qualquer coisa ou faço qualquer coisa, eu assisto analisando. E aí busco quem foi que fez aquilo, o diretor, o designer, o ilustrador, seja quem for. Então mudou bastante. Nossa, sim, acho que esse é o mal de todo criativo, né? Toda pessoa que trabalha com arte. Eu lembro quando eu estudava teatro e eu não podia assistir nenhum filme, nenhuma peça, porque não era mais entretenimento, sabe? Virava aquela coisa meio técnica de analisar e tentar pegar ideia e, né, e aprender com aquilo e julgar a direção de arte, fotografia, enfim, né? A gente perde um pouco o lazer quando a gente começa a virar artista e reparar nessas coisas, né? É bem engraçado isso. Mas voltando um pouquinho no que você falou, né, das referências, tem algum estilo musical assim que te inspira mais, alguma artista ou alguma banda, enfim, tem alguma inspiração mais específica ou você é bem eclética assim e vai muito do momento do que você está curtindo? Olha, depende muito da fase, assim. Quando eu era mais novinha, era uma coisa assim mais
hardcore, sabe? Era uma mistura de hardcore com eletrônica e uma pitadinha de MPB. Gato fazendo besteira. Madalena disse oi. Hoje, eu posso dizer que o meu consumo é muito mais eclético. Então, pode ser uma coisa que está numa trend e é legal. Pode ser alguma coisa, sei lá, que eu tirei do fundo do baú de algum disco, alguma coisa. Mas nesse momento, eu tô, me julguem, eu tô curtindo muito, assim, algumas trends do Fit Dance. Fit Dance, uau! Eu nunca ia imaginar que você ia citar essa referência. Isso é uma realidade. Sim. O funk, que é o funk, né, que viralizou bastante lá fora. E por último, mas não menos importante, eu comecei a viciar na linda Lineker. Lineker maravilhosa, ganhou o Grammy, né? Essa semana, inclusive, que a gente tá gravando aqui o podcast, maravilhosa. Sim, sim. Perfeito, Nana. Inclusive, gente, fica aí a dica, tá? Quem quiser se inspirar, o álbum Caju da Lineker, vocês já devem conhecer, mas quem não conhece, vai lá ouvir porque é um álbum inspirador mesmo. E, Nana, queria te perguntar, quais foram os maiores aprendizados da sua formação, né, na faculdade? Olha, a primeira coisa é que assim, a gente não precisa ser especialista em tudo. Isso é uma realidade. A minha primeira formação como designer, que foi lá no Kaká, é verdade, eu sou uma menina de ETEC. Minha primeira formação foi lá na ETEC Carlos de Campos. E aí, quando eu vim para a FOC, né, que foi onde eu te conheci, uma coisa que eu percebi é justamente isso. No curso da FOC, era um curso de transição do design. Então, eles saíram daquela coisa do design industrial para um design mais empático, um design de serviço. Então, pensa, você está na sua primeira graduação de design, tentando entender onde você vai se especializar ou se posicionar, e pega um curso de transição. A primeiro momento me assustou, mas depois eu entendi que não, que foi muito bom, porque os anos seguintes, que eu me formei em 2019, me mostraram que sim, foi legal ter esse primeiro repertório para eu conseguir estudar as novas coisas que eu iria precisar para trabalhar, até por curiosidade também. Então, não se assuste, não queira ser especialista em tudo, mas procure pesquisar e estudar. Maravilha, Nana. Agora a gente parte já para o segundo bloco, tá? Que a gente vai falar especificamente sobre design. E aí eu queria saber, assim, na sua opinião, o que que é o design? Olha, pensando assim até nas últimas coisas que eu tenho estudado e de um tempo para cá também, design ele é projeto, né? Mas não um projeto que precise apenas ter uma estética legal, mas que precise principalmente ter uma funcionalidade. É projeto, bonito, ok, mas principalmente que funcione, porque senão não é design. Pode ser algo. Pode ser talvez um processo artístico, né? Porque aí é mais estético do que funcional, de fato. Sim, totalmente. Porque é aquela coisa, assim, uma obra de arte, ela pode ser bonita, pode não ser, ela pode, sei lá, você pode não entender essa obra de arte e tá tudo bem, porque ela está expressando algo. Mas um projeto de design não, ele precisa funcionar para aquele propósito. Interessante. E na sua visão, assim, o que que é um bom projeto de design, sabe? Quais são as características que definem um bom projeto de design? Eu acho que a primeira coisa de todas é que precisa ser prático, né? Eu não preciso, sei lá, toda vez sentar e fazer um ultra projeto, sei lá, para fazer um lápis, por exemplo, vamos pegar um objeto do dia a dia. Contanto que seja funcional, a gente pode começar por aí. Então, tem que ser prático e funcional. Então, quando eu penso assim em qualquer projeto de design, eu imagino que primeiro ele precisa funcionar. Essa é a primeira coisa. Se ele vai ficar bonito, e aí entra a parte de venda, aí a gente pensa nessa segunda parte. Uhum. E como equilibrar a questão da estética e da funcionalidade? Você já teve que sacrificar uma para privilegiar ou atender a outra? Olha, primeiro de tudo, quando a gente está fazendo um projeto, principalmente se é um projeto para um cliente, a gente tem que pensar em orçamento. Então, infelizmente, O tal do budget, né, o orçamento, que é um grande limitador, né, dos projetos, infelizmente. porque às vezes a gente quer fazer um projeto extremamente funcional, com estética muito bacana, com materiais legais, mas o orçamento não permite, né? E aí entra a praticidade. O material que eu possuo, se é um projeto de produto físico, né?
Se o orçamento que eu tenho, os materiais que eu possuo, entram naquele projeto, né? Vai estourar ali o orçamento ou não. E a segunda coisa, seria o tempo. Ah, bom ponto, né? Porque é isso, não adianta você ter o orçamento ilimitado, mas não ter o tempo para execução, né? O famoso é tudo para ontem, né? Aí complica bastante os projetos. Então, que aí já entra na sua segunda pergunta, que é o quê? São as limitações do projeto, muitas vezes, que podem fazer com que o projeto seja excelente, porque aí você corta ali opções que poderiam não ser viáveis se você ficasse muito tempo tentando e tentando, mas ao mesmo tempo pode resultar em projetos totalmente horríveis, que não funcionem, mas que foi o que deu para entregar ali naquele momento. Uhum. E Nana, para fechar esse segundo bloco, me conta, assim, na sua opinião, qual que é a melhor habilidade que um designer deve ter para ser bem sucedido aí na carreira? Primeiro de tudo, é saber escutar, porque não adianta eu vir com um super repertório, uma, sei lá, referência daqui, links dali, bagagem, enfim, vir com um monte de informação que o cliente não vai conseguir absorver naquele momento, não é nem, sei lá, o cliente não conhece nada, não é isso. Ele te trouxe um problema e você não escutou para poder, aí sim, buscar opções para ele. Então, acho que a primeira coisa seria saber escutar e daí sim você desenvolve. Boa, boa, muito boa. Porque isso, né? Não adianta nada você ser um baita de um criativo, ter um monte de referência, né? Ser, assim, super dedicado se você não souber escutar, não souber trabalhar ali em conjunto com o cliente para identificar quais são os problemas que precisam ser resolvidos, né? Quais são as alternativas, o que está dentro do escopo ou não, enfim. Muito importante esse seu apontamento. E agora a gente vai já para o terceiro bloco, que é sobre criatividade. E eu quero começar perguntando como começa o seu processo criativo, Nana? Olha, mudou bastante o meu processo nos últimos tempos. Aliás, muita coisa mudou nos últimos tempos. Coisas boas. Tá chegando a maturidade aí, né, amiga? Aqui também tá tudo mudando, é o corpo mudando, é a mente mudando. Nossa, é verdade. O tempo chega. Ai, que delícia! Vem para cabelos brancos. Vamos lá, voltando à pergunta, que agora a pessoa até esqueceu a pergunta. A pergunta é sobre o seu processo criativo, assim, como que você começa o seu processo, como que você dá o pontapé inicial para criar algum projeto? Tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, se é para um cliente, se não é um projeto pessoal meu, eu paro para ouvir e entender o que, que é esse projeto. Daí eu vou anotando, tudo certinho, vou organizando essa informação. E antes de buscar referências, eu pego esse resuminho, pode ser à mão mesmo, ou no computador, e repasso essas informações que eu peguei com o cliente, porque às vezes ou eu encontro algum gap de alguma coisa que ele precisaria ali, às vezes também eu posso cortar alguma coisa, porque muitas vezes o que acontece? O cliente ele chega com mil e um problemas e às vezes o que ele precisa é uma coisa só. Ou talvez ele precise de tudo aquilo, só que tem que ser feita por fases. Justamente porque é um problema ou vários problemas ali para se resolver, só que a pessoa ou está ansiosa ou precisa de fato resolver tudo aquilo, mas ela mesma não sabe por onde começar. Eu anoto, consolido a informação e daí sim vou buscar referências. Uhum, legal. E Nana, você comentou, né, já que quando você vai atender um cliente, você se baseia em referências para criar, mas você também comentou que tem projetos pessoais, né? E aí como que funciona assim esses projetos pessoais? Você é do tipo que precisa de referências antes de criar ou prefere começar já de uma página totalmente em branco mesmo para ter mais liberdade criativa? Isso te atrapalha, te ajuda? Enfim, me conta mais sobre essa questão das referências para os seus projetos pessoais. Cara, depende muito, que nem agora, por antes da gente começar a conversar, eu tô na cabeça, isso eu sempre gostei de fazer desde quando era pequenininha, de desenhar casas, né? Projetos de casas funcionais, na realidade. E aí, às vezes, eu fico semanas desenhando na minha cabeça esse projetinho, e aí, quando finalmente eu paro um minutinho e começo a desenhar na mão. Construo casas? Não construo casas. Mas quem sabe um dia, mas os desenhos estão ali. Quem sabe, né, um dia. Inclusive, tem uma grande amiga minha que é arquiteta, tá? Se precisar. Ah, me manda o contato dela. Mas geralmente é isso. Quando é um projeto para mim, é sempre algo que eu tô na cabeça ali maturando. Não é nada para vender, não é nada para, sei lá, fazer para algum cliente. É algo meu. Então eu fico
sabe, amadurecendo aquilo na cabeça, depois o desenho dos meus caderninhos. E é isso. Coisinhas minhas. Ai, que demais, né, Ana? E assim, né, você já comentou que se organizar em questão das informações do projeto é muito importante, né? Então eu queria saber, assim, como que você organiza suas ideias ao longo de um projeto? Você tem uma metodologia? Isso varia de acordo com o projeto? Enfim, me conta um pouco mais dessa questão, da organização da informação. Depende muito, na verdade, do tipo, do objetivo desse projeto. Se é algo que é só para me expressar, geralmente o que aparece na cabeça, eu vou lá, desenho com tudo que eu conseguir tirar da cabeça e o que minha mão permitir, e o computador também. Se é algo para resolver um problema meu, ou mesmo que eu não vá resolver esse problema, né? Mas que é algo que, sei lá, que nem hoje eu moro numa casa que tem problemas com barulhos, enfim. E aí, justamente por isso que eu estou fazendo esse projetinho da casa. Eu vou construir uma casa agora? Não. Mas é um desenho de uma casa que resolveria esse meu problema que eu tô hoje. E aí teria uma terceira coisa que é, se é algo que eu quero fazer para mostrar para alguém, ou se eu quiser estudar alguma coisa aí, sim, busco referências, né, trabalho traços, enfim. Entendi. Mas assim, você usa algum framework, alguma ferramenta ou metodologia específica, assim, para organizar essas informações? Depende muito do projeto, mas em quase todos eles, uma grande e maravilhosa, né, mood board, não importa se é no Illustrator, pode ser no Canva, pode ser qualquer plataforma que dê para fazer uma mood board, onde eu possa trazer imagens, fontes, cores, texturas, até vídeos. Então, vou organizando ali por categorias, e aí eu pego aquilo e aplico no projeto. Ah, e sim, inclusive, gente, a Nana Nela fez aí a capa dos meus livros e, gente, os moodboards dela são incríveis, tá? Não dá vontade de descartar ideia nenhuma, assim, porque são todas muito boas. Obrigada! Imagina! E Nana, qual foi o projeto mais desafiador que você já fez e o que que ele te ensinou sobre criação? Olha, por incrível que pareça, é um projeto de estudo mais recente que eu estou fazendo agora na pós-graduação. Eu estou fazendo pós-graduação em branding, né? Justamente para entender o macro. E a gente entregou, foi em grupo, a gente entregou agora no sábado. E o maior desafio não foi nem fazer a parte visual, tornar isso visual para apresentar, e sim chegar na estratégia e conversar, entender com o grupo como cada um poderia trabalhar. Ah, porque meu grupo é ruim? Não, pelo contrário. Trabalhei com um grupo maravilhoso. Mas é que, como todos nós, assim, estávamos num processo de aprendizado daquele tipo de estratégia que a gente tinha que aplicar, a gente tinha que discutir, obviamente sem brigar, né? Porque adultos somos, mas a gente tinha que discutir e argumentar de uma forma que todo mundo pudesse entender. Então, isso é o que torna o trabalho um grande desafio, mas que nem todo mundo consegue, sabe, alcançar isso. E a gente alcançou isso muito bem. Detalhe, por que eu estou trazendo isso? Foi um trabalho onde todas ali tinham um perfil de liderança. Então, mas um perfil de líder, pelo que eu pude perceber, que sabia dar o passo atrás. Então, isso, eu olhei assim, caramba, se eu tivesse bala na agulha, eu contratava todo mundo e ser contratada também. Ai, que delícia, é tão bom trabalhar com um grupo bom, né? Que grupo maravilhoso. Imagina, amiga, tá tão difícil né, achar um grupo com um perfil de liderança hoje em dia, né? Mas agora que você comentou sobre isso, eu fiquei com uma curiosidade que nem estava aqui no roteiro, mas vou perguntar mesmo assim, tá? Sobre designers trabalhando em grupo, porque eu tô acostumado a trabalhar com uma pessoa de design só, nos times de marketing e tal, não costumo ver mais de um designer envolvido no mesmo projeto. E aí agora como você comentou desse grupo formado só de designers, né? Tudo bem que era para um grupo de pós, mas é comum assim acontecer essas colaborações de mais de um designer envolvido no mesmo projeto, ou não, isso é raro? E se isso acontece, como que é geralmente essa interação entre designers? Olha, depende muito do tipo de equipe que, se você está pensando em empresas, né? Do tipo de equipe que existe, sei lá, nas empresas. Onde eu trabalho hoje, por exemplo, a gente trabalha, cada um tem os projetos, né, que a gente cuida, mas um pode dar sugestões para o projeto do outro. Tipo, fulano, ciclano, eu vi aqui que tá ok, poxa, aqui talvez eu faria de outro jeito. Então, quando se trabalha, pelo menos na minha experiência, né,
com outros designers em projetos similares ou no mesmo projeto, você tem que jogar o ego fora, o que é muito importante, e entender. Muito importante essa questão do ego, né? E muito difícil, principalmente quando a gente fala de criação, né? Que é cada um quer defender a sua própria ideia. Mas a partir do momento que você consegue fazer isso, aí entra aquela coisa da escuta que eu te falei, você consegue entender melhor as sugestões, você consegue evoluir o seu trabalho. De verdade, seu trabalho evolui de uma forma muito legal, porque é um olhar de um outro designer. Total, e é muito legal, né? Ter essa outra visão de uma pessoa que tem mais ou menos a mesma capacidade que você, né? Digamos assim, óbvio que em algumas coisas pode ser melhor, em outras pior, mas tá na mesma área ali, né? E agora, Nana, eu queria te perguntar sobre inteligência artificial no processo criativo. Como você enxerga o uso da IA na criação hoje? Olha, eu queria começar dizendo que não, a IA não faz tudo. Então, a primeira coisa é que, e eu não sei se ela vai caminhar para isso em algum momento, mas principalmente para projetos mais complexos e que exigem ali um certo conceito, a IA ela ainda não consegue programar exatamente todos os detalhes que você precisa. Então, vou dar um exemplo. Se você entra ali num chat GPT da vida e você quer fazer um convite rápido de aniversário, você não quer um estilo exato de arte, ou você até sabe como dizer e tudo mais, ele vai resolver o seu problema. E maravilhoso, tá tudo bem. Mas se você precisa trazer um certo conceito, um certo nível de detalhamento, ainda não rola. Então, no meu caso, eu costumo primeiro entender qual que é o conceito e com a IA eu uso ela como ferramenta para trazer essas referências para mim. Às vezes construir uma parte da imagem, às vezes eu misturo com o Photoshop, aí uso a IA do Photoshop, ou uma IA fora e misturo tudo. Então, a IA hoje para mim é uma ferramenta para chegar no objetivo final. Não é a única, mas faz parte do rol que eu uso hoje. Perfeito. Inclusive, você já adiantou uma das perguntas que eu ia te fazer, que é se você usa, né, a inteligência artificial no seu fluxo de trabalho. E gostei da sua resposta, porque é isso, né? A IA como ferramenta ela é muito útil, né, pra gente. Principalmente quando a gente delega a parte que é manual, que é sistemática do processo de criação para a IA. Agora, realmente, né, delegar a criatividade para a IA fica complicado, essa parte conceitual, essa parte de inovação, porque a IA é um algoritmo, né? Ela se baseia em dados de coisas que já existem e ela não tem, pelo menos não até o momento, o potencial de criar algo novo, né? Ela só repete aquilo que já foi criado com base em estatística e tudo mais. Então, Nana, eu queria saber assim, né, porque a gente acaba de tanto usar a IA criando alguns vícios, né, e tal. Então eu queria saber se para você a inteligência artificial ajuda ou atrapalha na parte criativa do processo criativo. Cara, eu acho que a IA, ela é uma ferramenta poderosíssima. Se você souber usar, é para chegar num objetivo. Então, primeiro de tudo, se você não tiver um objetivo claro, a IA ela vai mais te atrapalhar do que ajudar, porque talvez ela traga resultados que vai te deixar mais perdido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa a IA só te deixa menos criativo se você só tiver a IA como ferramenta, como repertório. Então, se você não sabe, por exemplo, sei lá, eu quero uma fonte, um exemplo bem bobo, tá? Serifada. Eu não sei o que é uma fonte serifada. Como é que eu vou buscar isso? A IA vai me trazer esse conhecimento? Até pode, mas vou entender o que é aquilo, entende? Então, é legal ter um repertório. Total, né? Até amarrando com o que a gente falou lá no começo, é a questão das referências, né? Para você ser um bom artista, você precisa ter referências ali no seu cinturão de utilidades. Mas para finalizar nosso debate, eu queria trazer uma pergunta bastante polêmica para saber a sua opinião. Você acha que a IA vai tomar o lugar dos artistas? Olha, se for arte pela arte, eu acho que não. Porque sempre vai haver essa necessidade, e é do ser humano, inclusive, né? De se expressar, de trazer para fora aquele sentimento. As ferramentas, elas mudam, né? Mas substituir o artista, não. Se for arte pela arte. Mas como ferramenta, para muitas ferramentas, sim. Já está substituindo, inclusive, né? Uhum. Inclusive, eu sempre falo isso, né? Que eu acho que muito dificilmente, para não dizer que é impossível a gente regredir em relação à IA. Eu acho que ela veio para ficar.
E o que a gente pode fazer agora é se adaptar a ela e vigiar, né, para que ela seja desenvolvida aí de uma forma sustentável, ética e producente, né, para nós seres humanos, para que ela não deixe de ser o centro do nosso universo, mas sim uma ferramenta para ajudar a gente a ser cada vez mais criativos, mais produtivos, mais inteligentes, enfim. Na minha visão é isso. Muito obrigado pelas suas opiniões, Nana, eu adorei. Mas agora vamos para o momento Vai com Tudo do episódio. Vai com tudo assistir ao filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Se vocês ainda não assistiram Tudo em Todo Lugar e ao mesmo tempo, assistam. Maravilhoso! É aquela coisa, momento epifanias da vida, né? É aquela coisa de você explorar potenciais, e eu não sei se você teve essa mesma visão que eu tive, mas aquilo pra mim foi uma metáfora de uma cabeça TDAH. Não tinha olhado por esse lado, mas realmente conectei agora. Cara, que é aquela coisa de você fazer várias coisas, ou pensar várias coisas, né? Porque é o famoso pensamento em camadas, ter aquela ansiedade ali, mas nunca explorar o seu potencial, né, completo. E isso é um problema de muitas pessoas, eu inclusive, né, que tem TDAH e tem ali um certo grau de ansiedade. Então, quando eu assisti aquele filme, que é maravilhoso em todos os sentidos, eu pensei, caramba, filhos da mãe. Agora que o trabalho de cores é maravilhoso. Sim, sim. Nossa, eu amei também esse filme. Eu assisti recentemente. Demorou pra eu conseguir assistir, mas... Nossa, eu assisti assim, eu amei. Eu entendi por que tava no hype. E, nossa, é um filme bonito, é um filme divertido. Nossa, arrasou. O roteiro, a montagem... Cara, é uma história até que complexa. E você olha assim, eu consegui entender porque aquilo tá ali, né? E as atuações também. Você chora, você ri, você fica... Sim, sim. Nossa, muito bom mesmo. E bom... Meu momento vai com tudo, né? Eu quero indicar a Nana mesmo, né? Ela é uma ilustradora, como eu falei, maravilhosa, uma designer impressionante. Então, quem quiser entrar em contato com ela, vai lá no LinkedIn, Nana Cavalcante. Eu vou deixar também na descrição do episódio, tá? Então, podem entrar em contato aí com ela para fazer um projetinho bem bacana. Nana, já vou estar em contato com você para a capa do novo livro, tá? Já vou conversando disso. Mas fica aqui o momento vai com tudo. É isso, gente. Queria agradecer, né, mais um episódio aí que a audiência tem acompanhado. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Nana, muito, muito, muito obrigado por ter topado o convite. Eu amei o nosso papo, né, como eu falei, tava ansiosíssimo para ter essa conversa com você. E finalmente a gente conseguiu a agenda, né, pra fazer essa conversa. E quer deixar uma mensagenzinha final pra audiência também? Cara, eu queria agradecer logo de cara. Obrigada por me trazer no seu podcast maravilhoso, gostosíssimo de ouvir. Obrigado. Inclusive, ouço enquanto eu trabalho. Adoro. Olha que honra. E queria dizer que estou, gente, que delícia com esse podcast maravilhoso. Sextou, maravilhoso. É isso então, lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo do Por Aí Vai aqui no Spotify e lá no YouTube também. E por falar em YouTube, todo domingo tem vídeo novo lá no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a Nana também. Um beijo, um abraço e até a próxima, gente. Tchau!